Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui para mais um Papeando sobre quadrinhos. E nesse vídeo, então são 10 séries / arcos de HQs de super-herói que eu acho que você tem que ler. Eu já vou falar aqui, já no início, dizer que eu não incluí nessa lista nenhuma fase ou arco, né, que tem sido publicado no formato omnibus. Principalmente esses que são os da Panini, né? Falando de quadrinhos super-heróis Marvel e DC, estão saindo aí pela Panini, por uma questão é um produto que tem saído super legais, eu tenho vários aqui, como por exemplo a fase do Quarteto Fantástico do John Byrne, né, mas são 2 omnibus, então são, vamos dizer assim, compras mais pesadas, né, que assustam a galera na hora de encarar. Né, e fora o volume, né, um material assim que não estou discutindo a qualidade dele, mas eu quis deixar de fora, né? Tem umas fases e arcos ali do Homem-Aranha interessantes, do Todd McFarlane, então, mas eu não incluí omnibus nessa lista, são geralmente fascículos assim, encadernados, né, que eu vou mostrar aqui, ok? Então vamos lá, o primeiro deles não está em ordem não tem uma classificação, senão vai ficar mais difícil ainda, né? São simplesmente os 10, mas o primeiro eu não podia deixar de falar dele em primeiro lugar, que é a fase / arco, vamos dizer assim, uma fase, né? Que começa nesse aqui, dos X-Men, começa lá em 1975, né? Deixa eu ver se é 75 mesmo, hoje eu tô confundindo, eu prometi que eu não ia fazer isso. Ó, maio de 75 com Giant Size X-Men número 1, onde eles trouxeram essa segunda gênese mutante, né? Mas na verdade aqui no final desse primeiro encadernado começa aí a parceria Chris Claremont-John Byrne, né? E aí começa aqui já, então faz parte, vamos dizer assim, dessa primeira parte aqui com David Cockrum, né? E o Chris Claremont, né? E depois continua aqui nesse outro encadernado, Magneto Triunfa, que é incrível essa fase, assim, quem gosta de X-Men ou quem quer ler X-Men, para mim tem que começar por aqui. E a saga da Fênix Negra, né? Aqui é o ápice, né, dessa fase, né? Claremont Byrne, John Byrne, né? E depois termina nesse aqui Dias de um Futuro Esquecido, né? Que aí é o finaleiro ali, mas eles não terminam mal, né? Terminam super bem aí com Dias de um Futuro Esquecido. Então são 4 encadernados aqui, alguns ainda estão em catálogo pela Panini, então se você quiser tem que correr lá. Agora eu não me lembro quais, acho que a Saga da Fênix Negra ainda tá, eu acho que esse Segunda Gênesis ainda tá, esse, se eu não me engano, não tá mais, tá em catálogo, mas tá em falta, né? E o Magneto Triunfa também. Tem que olhar, tem que dar uma olhada, se tiver, se você quiser comprar, aproveita quando tiver algum desconto, né? Eles estão com descontos bons lá. E compra porque depois fica caro aí. Vamos lá, segunda fase arco. Então vou pegar aqui, eu separei mais Marvel, tá, gente? Não sei porquê, acho que tem mais coisa da Marvel. Então vou pular alguns anos, eu saí lá dos anos 70, início dos anos 80, vou pular agora para algo mais recente aqui, que é a fase do Pantera Negra e do Ta-Nehisi Coates, né? E aqui eu tô puxando só o arco Uma Nação Sob Nossos Pés, que foi o único que eu terminei. O segundo arco dessa fase, que é Os Vingadores e o Novo Mundo, eu não li a segunda parte ainda, então eu não quis trazer o que eu não tinha lido. E tem o terceiro arco, que é o Império Intergaláctico de Wakanda, eu não comecei a ler ainda, são 4 volumes. Mas esse aqui já mostra o poder de contar histórias do Coates. Muito legal. Nunca tinha lido um trabalho tão forte, poderoso assim, do Pantera Negra. E são esses 3 encadernados, né? Esse aqui é o livro 1, esse livro 2, Uma Nação Sob Nossos Pés, e o livro 3, onde conclui esse primeiro arco dentro dessa fase do Coates aqui do Pantera Negra. Então acho que você gosta de quadrinhos super-heróis, o filme do Pantera Negra empolgou muita gente, Pantera Negra não era um dos principais personagens da Marvel, se tornou, né, com toda essa questão do universo Marvel no cinema, e também com essa fase do Coates aqui, que é excelente. Aí vamos pular para DC. A minha indicação de DC aqui, esse foi publicado aqui, Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha, por George Pérez. Eu já falei em pilha de leitura, em alguns lugares, alguns outros vídeos aí, mas esse aqui realmente me surpreendeu positivamente, porque eu lembro de ler isso lá quando eu lia quadrinho, talvez eu não era muito fã da DC na época, só do Batman, eu gostava de Batman. E aí eu lembro de não gostar muito, assim, talvez,
era guri, novinho, tinha a cabeça às vezes meio fechada por algumas coisas. São 4 volumes, né? E aí eu li agora, quando saiu, eu vi que tinha na Panini esses encadernados, esses 4 encadernados, né? E eu comprei e li e eu achei fantástico. Realmente isso aqui é a fase da Mulher Maravilha pós-crise nas Infinitas Terras, né? Então Jorge Pérez, depois da crise, ele foi responsável por reformular a Mulher Maravilha, tanto no roteiro quanto no desenho, né? Então é lindo, assim, os desenhos dele são lindos. Ele traz toda uma mitologia da Mulher Maravilha que eu acho que não existia na época. Volume 2, volume 3 e o volume 4. Então, acredito que ainda está em catálogo pela Panini. Se você gosta de Mulher Maravilha, gosta de DC, gosta de Jorge Pérez, acho que vale muito a pena. Quarta indicação aqui. Talvez esse para os fãs mais, vamos dizer assim, a raiz, né, de Homem-Aranha, talvez não concordem muito comigo. Mas com o que eu tenho lido ultimamente, eu quis trazer coisas mais recentes. Claro, a fase do Steve Ditko com o Stan Lee é muito legal, depois quando entra o John Romita Sr. é muito boa também, mas eu acho que algo recente do Homem-Aranha, que eu achei, que eu não conhecia e gostei muito de ler, é o início dessa fase aqui, a fase do Straczynski, né? À frente da revista do Amazing Spider-Man, que começou lá em 2001, se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui, Amazing Spider-Man, volume 2, 30 de junho de 2001, com os desenhos do John Romita Jr. Eu gosto bastante dos desenhos do John Romita Jr., eu gosto bastante dele desenhando o Homem-Aranha. Então eu gostei muito dessa fase aqui, dessa primeira arco, vamos dizer assim, que é com o John Romita Jr. Então a Panini lançou nessa coleção Marvel Saga, né, nos 5 primeiros volumes. Aí do 6 até o 13 continua o Straczynski, né? E aí teve uma mudança por causa de questões editoriais lá, o John Romita Jr. saiu para assumir a revista do Wolverine na época, parece. E aí entrou o Mike Deodato, né? E aí mudou um pouco lá, algumas coisas desse primeiro arco eles concluem, né? Então, o que eles fazem? Ele começa aqui, nesse De Volta ao Lar, tem aqui o volume 2, Até as Estrelas. Aí esse aqui, Vida e Morte das Aranhas. E Feliz Aniversário, aqui a revista Amazing Spider-Man chega no número 500. E aqui o livro de Ezequiel, onde termina o arco. Então, é bem legal, eu gostei bastante desse primeiro arco aqui. Eu super recomendo aí para quem gosta de Homem-Aranha, provavelmente já conhece, ou para quem gosta e não conhece, é uma fase legal de ler aí. Ainda nos anos 2000, vamos pegar aqui Vingadores. O Vingadores, na nova Marvel, quem assumiu foi o Jonathan Hickman. Excelente fase dos Vingadores. E dentro dessa fase inteira, eu acho que esse arco do infinito, né, o prelúdio para o infinito e o infinito, para mim, foi o melhor, tá? Então eu acho que tem que ler. Eu vi muita coisa. Esse aqui é de 2013, 14, final de 2013. E eu acho que muita coisa, assim, nos filmes dos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, eles aproveitaram muita coisa daqui. Não aproveitaram, talvez, o conceito do Guerra Infinita, lá da minissérie Desafio Infinito, lá dos anos 90, do Jim Starlin, mas muitas coisas eles pegaram mais daqui na minha leitura, assim, eu li isso depois de ver os filmes, né? E é muito legal mesmo. Tem uma certa bagunça, eu vou fazer um vídeo explicando sobre a ordem de leitura dessa saga aqui, dentro da fase do Hickman, eu vou comentar toda a fase. Claro, algumas coisas para entender tem que ter lido, são 3 encadernados antes, ou 2, mas, assim, eu acho que é indispensável esse aqui na sua leitura. Então, começa com esse prelúdio para o infinito, depois tem os Novos Vingadores Infinito, esse aqui é dos Novos Vingadores, na época eles criaram a revista Novos Vingadores e a revista Vingadores, e Os Vingadores Infinito, e depois a minissérie Infinito, né, que foi a especial, que foi encadernado num só. Na verdade, na leitura, depois eu vou explicar no outro vídeo, que você tem que ir alternando, que é meio bagunçado do jeito que a Panini encadernou. Mas é muito bom. Não são exatamente uma série, mas eu quis incluir eles, talvez eu estou dando meio que um golpe aqui. Mas pra mim não deixa de ser quase que uma série. O Jeff Loeb e não sei se é assim que fala, acabo falando errado, e o Tim Sale, eles fizeram primeiro essa minissérie, né? Batman, o Longo Dia das Bruxas, que é excelente, eu vejo ela como quase que imediatamente, ou um pouco depois ali do Batman no 1,
Muita coisa reconhecida de filmes aqui também, que se inspiraram aqui. Aquela questão de eu acredito em Harvey Dent, que falava no filme, eu acredito em Gotham City, ele fala aqui. E depois, meio que pra mim, é uma continuação, esse Vitória Sombria. Então eu super recomendo a leitura dos dois, né, em sequência. Ler primeiro o Longo Dia das Bruxas, edição definitiva, e depois o Vitória Sombria. Acho que os dois estão em catálogo, então aproveita. Esse aqui tava fora, até eu comprei, acho que na Amazon, de segunda mão, acho que usado como novo, mas agora tem zerado bala na Panini. Então aproveita lá, são fantásticas essas histórias, o Homem-Morcego, aquele Homem-Morcego contra a máfia e com os vilões clássicos. Então é muito, muito legal. E tem uns plot twists bem interessantes. Sétimo, tá bom de conta. Os Supremos. Os Supremos, eles são os Vingadores do Universo Ultimate, para quem não sabe. Lá por volta dos anos 2000, uma época que eu não lia mais quadrinho, a Marvel tava meio mal das pernas de venda e eles criaram um universo chamado Ultimate, era um universo paralelo, onde chamaram vários escritores, aqui no caso era o Mark Millar, começou com o Homem-Aranha Ultimate, era o Brian Michael Bendis, então eles deram carta branca teve o Quarteto Fantástico, X-Men, então deram carta branca para eles poderem inovar com os personagens e tentar trazer isso para leitores novos, né, do novo milênio, né. E assim, não tanto respeitando as cronologias antigas, aquela coisa do cara ficar pensando o que aconteceu lá nos anos 60, 70, 80, o cara novinho ali dos anos 2000, 14, 12 anos, eles não estavam querendo saber disso. Então, eles criaram todo um universo paralelo, vamos dizer assim, que era esse universo Ultimate, e que tinha os seus super-heróis Ultimates. E os Vingadores Ultimates são os Supremos, que foi um grupo criado, os Supremos foram criados pelo governo, pela SHIELD, pelo governo americano, por causa da questão de começar a aparecer essas pessoas especiais, como o Homem-Aranha, os Mutantes, o Quarteto Fantástico, né? Gente, que trabalho do Mark Millar e do Brian Hitch. Tem um volume 3 que eu não li, não conheço, mas já não é mais a dupla, são outros, não sei se é bom. Mas esses dois aqui, super recomendo, não pode deixar de ler. Muita coisa também dos primeiros filmes dos Vingadores se inspiraram aqui. Isso aqui começou, o primeiro encadernado é a minissérie de Ultimates, né, do março de 2002, então foram 13 volumes, né, durou um ano e um mês, e depois eles lançaram a nova The Ultimates Volume 2, que começa em fevereiro de 2005, e também são 13 volumes, série Ultimates Volume 2. Gente, isso aqui é fantástico, eu já falei em outros vídeos, desse aqui principalmente, assim, é incrível. Eu me surpreendi muito, Mark Millar, né? Realmente acho que em super-herói talvez seja um dos melhores trabalhos dele, do Brian Hitch. É incrível. Então, super recomendo. E aí, pra quem gosta do Thor, o Deus do Trovão, depois, quando começou a nova Marvel, né, o Jason Aaron assumiu o Thor e ficou numa longa fase em frente ao Thor de 2013, né, quando começou a nova Marvel, nesse Carniceiro dos Deuses, janeiro de 2013, ele ficou até agora há pouco, 2019, se eu não me engano, 2019. Então foram 6, 7 longos anos. E o primeiro arco, né, que começa aqui com o Carniceiro dos Deuses, é fantástico. Os desenhos do Isaac Hibik, cara, porra, muito bom, muito bom. Então são 4 encadernados aqui da Panini, da nova Marvel, né? Depois vem do Carniceiro dos Deuses, vem a Bomba Divina, o Amaldiçoado, que conta toda a história do Malekith, né? E os Últimos Dias de Midgard. Isso aqui reúne as edições, esses 4 encadernados americanos, né? Thor, God of Thunder, do número 1 ao número 25. Aí a fase continua muito boa, na minha opinião, com, vamos dizer assim, a queda do Thor, né? Que eles, dando spoiler aqui, ele deixa de ser o Thor, não vou dizer porquê. E aí começa a saga da Poderosa Thor, né, que eu acho uma continuação fantástica, tem uma fase muito boa. Eu não acrescentei aqui porque eu não terminei de ler, a Panini está lançando os encadernados, tem o volume 4, o 5 já está em pré-venda, que eu saio acho que em maio, e eu não sei até onde vai, eu acho que deve terminar ali pelo 5, deve ter um encadernado 6, que é o final que eu até já tenho. Então não sei. Então depois, mas eu recomendo a continuação da leitura, mas eu trouxe aqui só esse primeiro arco aqui da fase do Jason Aaron, que é excelente, eu acho que quem gosta de Thor não pode deixar de ler. E aí, gente, tem um aqui, eu olhava
Eu até vou pegar separado aqui, que são muito pesados. Eu olhava esses encadernados para vender na Panini, na Amazon. Justiceiro, gente, do Garth Ennis. Desenho do Derek Robertson, Lewis Larossa e Leandro Fernandes. Mas o principal é o Derek Robertson. É a duplinha lá do The Boys, né? Pra quem conhece The Boys. Gente, quando eu comprei isso aqui, resolvi encarar. São 4 encadernados. Foi publicado na época lá pelo selo, acho que era Marvel Max, Punisher Max. E é um selo mais adulto, com mais liberdade aí de ter conteúdos mais violentos, vamos dizer assim. Dignos do Justiceiro, né? Gente, melhor histórias do Justiceiro que eu já li em toda a minha vida, tá? Não tem coisa melhor. Então, se você quer ler a história assim, Frank Miller do Justiceiro, tá? Já dando spoiler do que vem a seguir. Se tu quer ler o Frank Miller do Justiceiro aqui, né? Comparando o Garth Ennis, não desmerecendo ele, né? Mas assim, gente, essa fase aqui é incrível. Então são 4 encadernadas, Justiceiro no Princípio, Mãe Rússia, Barracuda e Valley Forge. Eu acho que dos 4, talvez o Barracuda pra mim seja o menos animal, vamos dizer assim. Mas é muito boa essa fase. Ele resgata, o Garth Ennis resgata toda a questão do Justiceiro lá, quando o Frank Castle estava na guerra do Vietnã. Então tem uma história inicial assim, de abertura incrível dele na guerra do Vietnã, de ser o Justiceiro, né? E isso ele vai trazendo essas consequências, essas relações depois ao longo de toda a série até o Valley Forge, que era a base, já dando um spoiler aqui, já era a base lá onde ele comandava lá no Vietnã. Então é isso aqui, é indispensável a leitura, né? Você que é colecionador, se você gosta do Justiceiro, gosta de uma coisa bem pancadaria, assim, com chacina geral, assim, como o Justiceiro faz, né? A linha dele. Então você não pode deixar de ler. Garth Ennis aí, melhores arco de histórias que eu já li de Justiceiro toda a minha vida. E aí, pra fechar, eu deixei o final de propósito. Gente, isso aqui, Demolidor de Frank Miller e Klaus Johnson, né? Aqui o Frank Miller, ele tornou o Demolidor o que ele é hoje, né? Então tudo que você conhece, talvez do Demolidor hoje em dia, ou dos últimos anos, né? Começou aqui. O Demolidor era uma revista que ela já tinha se tornado bimensal, se eu não me engano, no final dos anos 70. Ela já estava quase sendo cancelada. E aí eles contrataram esse artista jovem lá, Frank Miller, e ele começou a desenhar as histórias do Demolidor com o roteiro do, acho que era Roger Mackenzie. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui que tem uma história, começa com uma história do Demolidor, do Homem-Aranha com o Demolidor meio fraquinho. Mas deixa eu ver aqui. É o Roger Mackenzie. Então o Roger Mackenzie escrevendo, as histórias tão legais do Roger Mackenzie, são legais, mas o Frank Miller começa a dar aquele ar de filme noir e de filme de suspense policial, assim, que ele sabe fazer muito bem, né? Os quadros, né? Deixa eu ver quando ele começa aqui. Aí já tem um momento que ele já entra com o roteiro também. Bom, enfim. Aqui simplesmente foi quando começou... Eu acho que já tinha antes, mas assim, ele dá aquela ênfase pro mercenário, cria a Elektra. Ele cria um monte de coisa, gente. O Stick, os ninjas e Tentáculo e todo mundo. Traz o Rei do Crime. Não sei se o Rei do Crime já aparecia no Demolidor, mas aqui o Rei do Crime vira o grande antagonista do Demolidor, que começou como um vilão do Homem-Aranha, né? Lá na época do John Romita Sr. e do Stan Lee. E, gente, isso aqui é incrível. Talvez eu tô até falando chovendo no molhado, porque você tá assistindo aqui já sabe. Mas são 3 volumes publicados aqui pela Panini, dessa grande fase, né, do Frank Miller, e o Klaus Johnson fazia a arte final, né? O Frank Miller escrevia, depois ele começou a escrever, desenhar, e a arte final do Klaus Johnson. E depois, mais pra frente, ia ficar a arte do Klaus Johnson, o Frank Miller para de desenhar. Mas também a arte do Klaus Johnson é muito boa, assim, combina com a do Frank Miller, assim, às vezes quase que nem sente quando muda, assim, que não sente muita diferença. Tanto que eles conversam bem entre eles, assim. Então isso aqui mudou tudo, depois eu vou fazer um vídeo só do Demolidor, tem a fase do Brian Michael Bendis do Demolidor, e que segue pelo Ed Brubaker, também é excelente, mas aqui eu não podia deixar de colocar essa aqui como vamos dizer, a principal, aquela que você não pode deixar de ler, né?
Aqui tudo muda aqui pro Demolidor e Frank Miller, né, quebrando paradigmas, e aqui ele começa realmente a fazer diferença, o Demolidor, né, como personagem. Então é isso, eu deixei de fora uma grande fase que eu gosto muito, que é a fase do Brian Michael Bendis, né? Falei dele várias vezes aqui, em frente aos Vingadores, também eu acho que foi quando realmente os Vingadores passaram a ser os Vingadores. Mas eu não trouxe aqui, é uma fase enorme, e eu vou fazer vídeos especiais dessa fase, falando de, né, cada encadernado, cada momento que teve ali. Vou dividir em umas 3 partes, inclusive, para conseguir falar bem e você poder se inteirar, você poder conhecer. Assim, quem não conhece, quem olha os Vingadores, gosto do cinema, mas dos quadrinhos eu não li, não gostava muito. É incrível, a fase do Bendis mudou completamente os Vingadores. Então vou deixar uma menção honrosa aqui para a fase do Bendis inteira, né? Também não pode deixar de ler. Depois eu vou falar aos poucos em vídeos próprios e especiais. Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, assina o canal, se inscreve aí, ativa as notificações, eu falo assim no canal, se inscreve no canal. E coloca e comenta, sentiu falta de alguma coisa, né? Tem algum arco, alguma fase aí que você acha, pô, Luiz, não podia ter faltado dessa, coloca nos comentários. Faz a tua lista, de repente, aí você tem uma lista muito diferente da minha. Bom, enfim, é a minha lista, né? As listas, elas são muito pessoais, eu acho, né? Então é isso aí, valeu e até o próximo.